Sexta-feira, 6 da tarde. O salário acabou de cair na conta, e ele já está no bar com a cerveja na mão e sorriso no rosto. Agindo como se segunda-feira não fosse chegar e como se a conta fosse fechar sozinha. Ele vai gastar 300 ou 400 reais em um fim de semana. Dinheiro que faz falta, que pagaria a conta, que poderia ser guardado, mas não. Ele bebe, ele gasta, ele ignora. Quando acorda no domingo com ressaca, percebe que além da dor de cabeça existe a dor de consciência, porque o dinheiro sumiu, evaporou em cerveja cara, em dose de uísque desnecessária, em rodada paga só para parecer generoso. Se você conhece alguém assim, se já foi assim ou pior, se ainda é assim, deixa o like agora porque esse vídeo vai incomodar, vai cutucar ferida. Vai mostrar 10 tipos de pessoas que trabalham a semana inteira para destruir tudo que ganharam em 48 horas de bebedeira. Se inscreve também, porque aqui a gente não romantiza vício, a gente expõe autossabotagem. E se você acha que beber no fim de semana é normal, que todo mundo faz, nos próximos minutos vai entender que isso é exatamente o que mantém você pobre. Tipo número 1. O refém da sexta-feira. Esse é clássico. Ele aguenta patrão a semana inteira. Engole sapo. Faz hora extra. Aceita humilhação, tudo pensando na sexta. Porque sexta ele bebe, sexta ele esquece, sexta ele vira outra pessoa. O problema é que ele gasta metade do salário nisso. 300 reais em 2 noites. 300 que fariam falta no dia 20, quando a luz atrasar e a comida faltar. Mas na sexta ele não pensa nisso, ele só quer esquecer. E esquece mesmo, inclusive que está se afundando cada vez mais. Sabe por que ele faz isso? Não. Porque a vida dele é tão ruim que ele precisa anestesiar, precisa de uma válvula de escape, e a cerveja virou essa válvula. Todo o estresse da semana sai em um copo, depois em 5, depois em 10, até ele não aguentar mais, até desmaiar, até perder a noção de tudo. No sábado de manhã, acorda sem dinheiro e sem dignidade. Mas pelo menos não lembra da semana. Pelo menos teve algumas horas de paz química, falsa e cara. Mas teve. Tipo número 2. O colecionador de ressaca. Esse aqui é patético porque ele não aprende nunca. Todo domingo ele jura que não vai beber mais. Que foi a última vez. Que segunda começa a vida nova. Mas chega a sexta e ele esquece. Chega no bar e pede a primeira. Depois a segunda. Depois perde a conta. E domingo ele tá lá de novo. Com dor de cabeça. Com o estômago revirado. Com vergonha do que fez. Do que gastou. Do que falou bêbado. Mas semana que vem repete. Porque ele não quer parar. Ele quer desculpa para continuar. Ele romantiza a bebida. Fala que é cultura. Que brasileiro bebe. Que fim de semana é para isso. Que trabalhou então merece. Mas merecimento não paga conta. Ele merecia guardar aquele dinheiro. Merecia investir em si mesmo. Merecia ter futuro. Mas ele escolhe ter presente líquido. Presente que sai pela urina no dia seguinte. Que vira vômito. Que vira arrependimento. Mas nunca vira mudança. Porque ele ama mais a garrafa do que a própria vida. Tipo número 3. O financiador de bar alheio. Esse é trágico porque ele não bebe só por ele. Ele paga a rodada. Ele chama todo mundo. Ele quer ser o cara legal. O generoso. O que tá bem de vida. Mas tá quebrado. Devendo aluguel. Devendo cartão. Devendo dignidade. Mas no bar, ele é rei. Ele paga. Ele sustenta a mesa inteira. E todo mundo adora ele na sexta. Mas ninguém tá lá na segunda, quando ele não tem dinheiro para almoçar. Por que ele faz isso? Porque ser pobre e invisível dói mais que ser pobre e quebrado.
Então ele compra atenção. Compra respeito temporário. Compra a ilusão de que importa. E funciona por algumas horas. A galera aplaude. Agradece. Chama de mito. Mas quando a conta fecha e ele vê que gastou 500 num fim de semana. 500 que não tinha. Ele percebe que comprou mentira. Que aquelas pessoas não são amigas. São aproveitadoras. Mas semana que vem ele volta e faz de novo. Tipo número 4. O bebedor estratégico. Esse é engraçado porque ele acha que é esperto. Ele não bebe cerveja cara. Bebe a mais barata. Ele não pede dose boa. Pede pinga. Ele calcula. Ele economiza na bebida. Mas ainda assim gasta R$ 200. 200 que ele não tem. 200 que iam pagar uma conta importante. Mas pelo menos ele economizou. Pelo menos não gastou 300 como o amigo. Ele é o pobre que se orgulha de ser menos burro que o outro pobre. Mas continua burro do mesmo jeito. Ele justifica. Fala que todo mundo bebe. Que ele pelo menos bebe barato. Que podia ser pior. Que podia ser droga. E é verdade. Podia. Mas não é competição de quem se autodestrói melhor. É sobre parar de se destruir. Mas ele não quer ouvir isso. Ele quer validação. Quer que alguém diga que tá tudo bem. Que ele tá certo. Mas não tá. Ele tá se afogando devagar. Com cerveja vagabunda. Mas se afogando do mesmo jeito. E daqui a 10 anos, ele vai estar no mesmo lugar. Mesma conta que não fecha. Mesma cerveja barata. Mesma vida que não muda. Tipo número 5. O bebedor solitário. Esse é o mais triste de todos, porque ele nem se diverte. Ele bebe sozinho em casa. Compra cerveja no mercado. Leva para casa. Senta no sofá e vai. 1, 2, 6 latas. Até apagar. Ele não tá comemorando nada. Não tá com amigos. Não tá socializando. Ele tá fugindo. Fugindo da solidão bebendo sozinho. O que é a ironia mais cruel que existe. Ele gasta 150 por fim de semana em cerveja que ele toma sozinho, olhando para a parede. Dinheiro que podia ter mudado algo. Qualquer coisa. Mas ele prefere o torpor. Porque isso é pior. Porque quando você bebe com gente, pelo menos tem a desculpa social. Tem a ilusão de que tá vivendo. Mas ele não tem nem isso. Ele tem só o vício. Puro. Cru. Sem máscara. Ele sabe que tem problema. Sabe que tá errado. Mas não consegue parar. Porque parar é encarar o vazio. E o vazio assusta mais que a conta que não fecha. Então ele continua. Fim de semana após fim de semana. Sozinho. Bebendo. Gastando. Morrendo aos poucos sem ninguém perceber. Tipo número 6. O apostador bêbado. Esse junta duas maldições numa pessoa só. Ele bebe e aposta. Vai pro bar. Toma cerveja. Abre o app de aposta. Joga a 50. Perde. Joga mais 50. Perde de novo. Bebe mais. Aposta mais. E quando percebe gastou 300 em bebida e 400 em aposta, 700 num fim de semana. 700 que ele não tinha. 700 que vão fazer falta brutal na semana seguinte. Mas ele tá bêbado. Ele não pensa nisso. Ele só pensa que a próxima aposta vai dar certo. Que vai recuperar tudo. Ele é a combinação perfeita de autossabotagem. Porque a bebida tira o freio. E a aposta tira o dinheiro. E os dois juntos destroem qualquer chance de ele sair do buraco. Ele trabalha para alimentar cassino e bar. Ele é escravo duplo.
E o pior é que ele romantiza. Ele fala que é adrenalina, que é diversão, que é emoção. Mas não é. É desespero. É fuga. É ele tentando ganhar num jogo armado enquanto se afoga em álcool. E no fim das contas ele sempre perde. Sempre. Mas continua tentando como se um dia fosse diferente. Tipo número 7. O bebedor nostálgico. Esse bebe porque lembra dos tempos bons, quando ele era jovem, quando a vida tinha possibilidade, quando ele ainda tinha sonho. Agora ele tem 40 anos. Mesmo emprego de 20 anos atrás. Mesmo salário ajustado pela inflação. Mesma vida medíocre. Então ele bebe para voltar. Para sentir de novo. E por algumas horas funciona. Ele lembra. Ele ri. Ele chora. Ele sente que ainda é alguém. Mas quando passa, quando a bebida sai do sistema, ele percebe que continua onde sempre esteve. Só que agora mais velho, mais cansado e mais pobre. Ele não bebe para comemorar. Bebe para lamentar. E gasta 200, 300 reais todo fim de semana nisso. Comprando passado. Comprando memória. Comprando a ilusão de que já foi feliz. Mas felicidade que precisa ser comprada em garrafa não é felicidade. É anestesia. É mentira química. E ele sabe disso. Lá no fundo ele sabe. Mas admitir é doloroso demais. Então ele prefere continuar bebendo. Continuar gastando. Continuar fingindo que um dia volta. Que um dia melhora. Mas nunca melhora. Só piora. Devagar. Silenciosamente. Até não ter mais volta. Tipo número 8. O bebedor social forçado. Esse não gosta de beber. Mas bebe porque a turma bebe. Porque se ele não for no bar, ele fica sozinho. Porque os únicos amigos que ele tem se encontram para isso. Então ele vai. Ele gasta. Ele finge que tá se divertindo. Mas não tá. Ele tá só comprando companhia. Pagando para não ser esquecido. E custa caro. Custa 150, 200 por fim de semana. Dinheiro que ele não quer gastar, mas gasta porque a alternativa é pior. A alternativa é solidão. É não ter ninguém. Então ele paga o preço. Tipo número 9. O bebedor de escape. Esse tem vida tão ruim que sexta-feira virou salvação. Ele odeia segunda. Odeia terça. Odeia a semana inteira. Só aguenta porque sabe que sexta vem. E sexta tem cerveja. Tem esquecimento. Tem algumas horas onde ele não é pobre. Não é frustrado. Não é fracassado. Ele é só mais um no bar. E isso basta. Isso vale os 300 reais que ele não tem. Vale a ressaca de domingo. Vale a conta que vai atrasar. Porque sem isso ele não aguenta. Sem isso ele desmorona. Então ele bebe. Ele gasta. Ele foge. Toda semana. Sem parar. Até o corpo não aguentar mais. Tipo número 10. O bebedor em negação. Esse é o pior porque ele não admite que tem problema. Ele fala que bebe socialmente. Que controla. Que pode parar quando quiser. Mas gasta 400 reais todo fim de semana. Todo. Sem exceção. 400 que fazem falta brutal. Que deixam ele no vermelho. Que obrigam ele a fazer empréstimo. A atrasar conta. A viver no limite. Mas ele jura que tá tudo bem. Que todo mundo faz isso. Que é normal. E talvez seja normal. Talvez metade do Brasil faça isso. Mas isso não muda o fato de que tá errado. De que é autodestruição. De que é o motivo dele nunca sair do lugar. Agora me diz.
Você se reconheceu em algum desses 10 tipos? Você conhece alguém assim? Você já foi assim ou pior? Ainda é? Comenta aqui. Comenta mesmo que doa. Mesmo que você não queira admitir. Porque reconhecer é primeiro passo. Se esse vídeo te incomodou, se cutucou ferida, se te fez repensar, deixa o like. Se inscreve se você quer acordar de verdade e manda para aquele amigo que gasta tudo em fim de semana e reclama que tá duro na semana. Talvez ele precise ouvir isso. Talvez você precise ouvir de novo amanhã. Porque beber não é problema quando sobra dinheiro. Mas quando falta, quando a conta não fecha, aí não é lazer. É sabotagem. É você impedindo você mesmo de sair do buraco. E se você não parar, você vai morrer nele.